Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade. Estamos aqui, aleluia, fazendo a nossa leitura do dia 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E hoje vamos estar meditando nos capítulos do 3 a 5 de 2 Samuel e Lucas 14, do versículo 25 ao 35. Vamos iniciar, aleluia, capítulo 3 de 2 a Samuel. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Aleluia. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Anon, filho de Ainoã, da cidade de Jeruel. O segundo foi Quiliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade do Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abigail. O sexto foi Itrião, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Enquanto continuava a lutar entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à casa de Saul, seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso desta mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça." Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou um mensageiro com o seguinte recado: "Quem vai governar esta terra? Faz um acordo comigo e eu ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros e disseram a Isbosete: "Entregue a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteu para ter o direito de casar com ela." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Lais, e Paltiel seguiu chorando pelo caminho até chegar à cidade de Baurim. Aí Abner ordenou: "Volte para casa." E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: "Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembre-se que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como dos outros inimigos." Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinha resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse: "Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor. Eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava."
e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner embora em paz. Abner é assassinado. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que havia tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado indo embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: O que foi que o Senhor fez, Abner? O que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele voltasse embora sem mais nem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar, aleluia, conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo o que faz. E o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o lançaram no poço de Síria e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca falte na família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalhas e que não tenham o que comer. Assim Joabe e o seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Aleluia. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgasse as suas roupas e vestisse roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom e o rei chorou alto perto do seu túmulo, e todo o povo fez o mesmo. E Davi fez esta lamentação para Abner: Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez este juramento: Que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: Fique sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zerua são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. Esbocete é assassinado. Quando Esbocete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Esbocete que comandavam os ataques rápidos ao território do inimigo. Eles se chamavam Banaá e Recabe e eram filhos de Rimon, da cidade de Beroete, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beorete haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles vivem ali como estrangeiro até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jeruel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade.
Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Banaá foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando o trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Banaá e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziglai, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram o inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete. Eu vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Banaá. Depois cortaram as mãos e os pés deles e empenduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Capítulo 5. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com ele, e eles ungiram o rei de Israel. E ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei, aleluia, e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom, 7 anos e meio governou Israel e Judá. Em Jerusalém, 33 anos. O rei e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores das cidades, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-lo, e por isso disseram: você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Basta os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ele passou a ser chamada Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse ao seu soldado: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. E por isso que ele disse: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em  e com ela teve mais filhos e filha. E os filhos de Davi,
que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sonabe, Natã, Salomão, Inamá, aleluia, Nefeg, Javia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes, aleluia, e ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus e lhe disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Aí os filisteus abandonaram os seus ídolos e Davi e os seus soldados levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não ataque daqui. Dê a volta até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar. Por isso, aleluia, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército do filisteu. Davi fez aleluia, o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Jessé. Aleluia, essa foi a nossa leitura nos capítulos de 2 Samuel, Aleluia, vamos para Lucas, capítulo 14. Aleluia, dos versículos 25, aleluia, ao 34. Louvado seja o nome do Senhor. As condições para ser seguidor de Jesus. Certa vez uma grande multidão estava estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para ele e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, aleluia, se não me amar mais do que ama o seu pai, e a sua mãe, e a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta-se e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele não consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que viram o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não for isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Sal sem gosto. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra e nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Essa foi a nossa leitura do dia 18. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos